Luan, muitas pessoas dizem que dividendos não vale nada, pois é descontado o valor da ação. Faz um vídeo dando sua opinião sobre isso. É pra já. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? E o tema aqui é muito importante. Não é uma simples discussãozinha da internet. Ai, uns falam que dividendo não importa, outros falam que importa. Não, é uma discussão acadêmica. Estudiosos tratam dessa matéria. Tanto que, por conta de todo esse debate, surgiram duas vertentes, duas teorias. De um lado, a teoria da relevância dos dividendos. Do outro, a teoria da irrelevância dos dividendos. E todas elas têm bons argumentos. O que diz a teoria da relevância dos dividendos? Os dividendos importam. Não porque necessariamente eles vão te dar mais retorno do que empresas que não pagam dividendo, mas porque o dividendo, como ele é um pássaro na mão e não dois voando, nesse caso seu risco é menor, porque você está recebendo dinheiro já no agora, no presente. Não é uma simples expectativa de retorno. É dinheiro no hoje, no presente. Então tem a ver muito com o risco que você corre. Então os dividendos importam porque você reduz o risco. Afinal, você, investidor, está recebendo dinheiro hoje, não uma simples promessa de retorno. Já a teoria da irrelevância dos dividendos fala o seguinte: dividendos não importam porque o dividendo sai da empresa, sai do caixa da empresa. Tanto assim que quando a empresa paga dividendo, a ação cai na exata correspondência do valor que ela pagou de dividendo. Então, por exemplo, uma ação vale R$ 10. Logo, se ela paga R$ 1 de dividendo, ela deve valer 9. Por quê? Porque o valor da empresa tem que considerar o que ela tem em caixa. Claro, se eu vou comprar uma padaria, essa padaria vale R$ 100.000, ela tem R$ 10.000 em caixa. Se eu tiro os 10 mil, ela deve valer 90. Matemática pura, racionalidade total. E aí fica a pergunta, né? No meio disso tudo, desse debate acadêmico, como é que você fica? Qual seria a melhor teoria para o seu caso? E existem nomes de peso que defendem a irrelevância dos dividendos. Warren Buffett, por exemplo. Warren Buffett não é adepto de pagar dividendos. Por que ele faz isso? Porque ele entende que o dinheiro não indo para o acionista e ficando com o gestor, ele é melhor aplicado. O gestor consegue um melhor retorno do que o retorno que o acionista conseguiria aplicando esse dinheiro. E na história da Berkshire Hathaway, a empresa do Buffett, isso se mostrou verdadeiro. Nas mãos do Buffett, afinal de contas, o negócio deu muito certo. O grande problema é que o Buffett é uma exceção. É a exceção que comprova a regra de que poucas empresas vão ter um destaque tão grande assim, poucos gestores terão um destaque tão grande assim, uma consistência por 60 anos dessa magnitude. E há outro detalhe: o Buffett está falando para o mercado americano, um mercado muito mais seguro, que desperta muito mais confiança dos investidores, mais líquido, que negocia múltiplos mais altos e onde os dividendos são tributados. Então é óbvio que se eu estou tirando dinheiro da empresa e pagando para acionista e sofrendo uma tributação no meio do caminho, é melhor que o dinheiro fique na empresa e seja reinvestido no negócio ou em outra aplicação que não gera essa tributação. Então é diferente. Mas aí entra a crítica. Ah, então como assim? O Brasil é um caso isolado do mundo? Ele não tributa dividendos? Se até os Estados Unidos tributam? E olha, cuidado com essa falácia, a falácia da exceção brasileira nos dividendos. O pessoal fala só Brasil, Estônia e Letônia que não tributam dividendos. Olha, a verdade é que o Brasil, até 95, tributava dividendos. Mas aí, o governo brasileiro entendeu que seria mais fácil isentar os dividendos de tributação e cobrar uma carga tributária maior nas empresas, porque aqui a fiscalização é mais fácil. Então, em termos de arrecadação, o governo brasileiro não perdeu dinheiro desde 95. Só mudou aonde ele iria fiscalizar a grana, a tributação. Então não se engane com isso. Apesar disso, o governo brasileiro toda hora especula. Vamos tributar, não vamos tributar? Nesse momento existe um projeto de lei querendo tributar para gerar a isenção de R$ 5.000 no único mês para a pessoa física. Só que detalhe, o governo pediu a retirada da urgência desse projeto de lei. Isso, então, não vai andar. Não vai andar. Então, por hora, os dividendos continuarão isentos no Brasil. Mas, de novo, cuidado com essa falácia da exceção brasileira, porque só houve uma troca de fiscalização. Só isso. E antes de eu te dar a minha opinião a respeito dessa discussão toda, deixa eu lembrar o seguinte, que uma empresa ser ou não ser de dividendo não é uma característica inata da empresa, ela nasce para ser de dividendo. Não, a empresa ser de crescimento ou de dividendo é somente o estágio
de maturidade daquela empresa. Quando a empresa se torna muito madura, ela vai pagar mais dividendos. Por quê? Porque não tem mais para onde ela crescer. Ela já foi até onde ela conseguia. Você vai notar que quando a empresa não consegue mais crescer, ela tenta expandir para outros países, mas quando ela não consegue também, não tem mais o que fazer. Ela precisa agora distribuir dividendo. É isso que acaba acontecendo. Então você vai notar, no geral, que empresas menores são empresas que não pagam tanto dividendos, porque estão crescendo. Empresas maiores pagam mais dividendos, porque já não estão mais crescendo tanto, empresas com crescimento lento. Então note que a opção de investir ou não investir pensando em dividendo diz muito mais respeito do investidor que quer mais segurança com empresas maiores e mais maduras, ou o investidor que quer mais risco com empresas menores e ainda em estágio de crescimento. Diz respeito ao apetite por risco daquele investidor. Então, sim, é verdadeira afirmação de que o investidor de dividendo ele é mais conservador. Não só porque o dividendo está caindo na conta, mas porque ele está investindo em empresas mais maduras, com fluxo de caixa operacional mais previsível no geral. Percebe essa dinâmica? Ok, Lu, entendi. Mas o dividendo realmente importa? Se está saindo dinheiro da empresa, não é melhor que fique na empresa? Então, se o dividendo fosse tributado, sim. Acontece que no Brasil ele não é tributado. Então é um dinheiro que vai limpo para o acionista. Você não concorda comigo que se o dinheiro ficar na empresa e ser aplicado em títulos públicos ou CDI, ou até reinvestido no negócio, isso vai gerar uma eventual valorização das ações. E essa valorização, em algum momento, ela vai sofrer tributação? Claro, em algum momento, quando eu for viver de renda, se aquela empresa, que eu tenho muitas ações, ela ainda está em estágio de crescimento, o que eu vou fazer para viver de renda com essas ações? Eu vou ter que vender. E ao realizar a venda, se eu superar o limite de isenção fiscal, que hoje é de R$ 20.000 por mês somente com ações brasileiras, no mercado à vista, isso vai gerar uma tributação sobre ganho de capital. Algo que não ocorre com o dividendo pago. Então veja que o dividendo te traz economia com impostos, é o que a gente chama de eficiência fiscal. Então o dividendo no Brasil te traz economia com impostos. Então não posso falar para você que o dividendo é indiferente. Só por esse motivo, o dividendo já importa, já tem o seu valor. Mas não só isso. Ainda que seja verdade que o dividendo saindo da empresa, a cotação cai, porque precisa ser feito esse ajuste, um ajuste contábil, que é automático, você não precisa se preocupar com isso. Ainda que isso ocorra, as empresas não são avaliadas pelos analistas, bancos, corretoras, casas de análise, elas não são avaliadas na bolsa de valores por meio dessa matemática simples. As empresas, por exemplo, não são avaliadas pelo valor do seu patrimônio líquido. Não. Aqui está muito mais ligado a uma ideia de patrimônio líquido. Se eu tenho 1 bilhão de patrimônio líquido e distribuo 100 milhões, agora eu tenho 900 milhões. Então a empresa vale 900 milhões. Não é assim que a empresa é avaliada na bolsa de valores. A empresa é avaliada por meio de um método chamado de fluxo de caixa descontado, que consiste em você projetar, fazer uma estimativa futura dos fluxos de caixa, do caixa gerado pelas operações daquela empresa, quanto que ela vai gerar de caixa, trazer tudo isso a valor presente, pegar lá do futuro, trazer a valor presente, somar tudo isso, e esses caixas, esses fluxos, eles têm que ser descontados por meio de uma taxa que reflete o risco daquela ação e o retorno exigido, consequentemente. Então veja que eu avalio uma empresa pela capacidade que ela tem de gerar resultado futuro, não por quanto ela gerou de dividendo no presente. Então veja que, mesmo que uma empresa sofra uma desvalorização no curto prazo por conta do pagamento de dividendo, isso não significa que ela não vai se valorizar ao longo do tempo, que ela não vai entregar um retorno acima do CDI, acima do Ibovespa, acima do benchmark. Não, nada disso, porque a empresa é avaliada pela sua capacidade de geração de caixa futuro. A distribuição do caixa no curto prazo, na verdade, tende a valorizar a empresa. É o que a gente chama no mercado financeiro de efeito clientela das ações pagadoras de dividendo. O que é o efeito clientela? Entenda o mercado financeiro da seguinte forma: os investidores são clientes, são consumidores, eles são consumidores de dividendos. A empresa é quem está distribuindo dividendo. Quando ela distribui dividendo, os consumidores correm comprar essa empresa, porque eles querem o dividendo, que é lucro no bolso, pássaro na mão. Quando essa empresa, ao contrário, contrai dividendos, os investidores vendem, eles vão embora. Esse movimento de clientela é o efeito clientela das ações pagadoras de dividendos. Veja que o dividendo, ele traz consigo a ideia de que se a empresa está conseguindo pagar bastante dividendo, é porque o negócio está indo bem. Afinal, o dividendo está vindo de onde? Do lucro. É claro que quando você se aprofunda, tem tempo de mercado, você entende que existem algumas fraudes contábeis, aí tem empresas que pagam dividendos além do que poderia ser feito, como aconteceu no passado com a Oi, a fraude do IRB, são casos específicos. Por isso a necessidade de você se aprofundar, de você realizar uma análise cuidadosa, verificar se aquele dividendo é sustentável.
Aí é uma outra discussão. É claro que eu te ensino tudo isso no nosso treinamento Formação Mirai Investing, que está disponível na comunidade FMI. Conheça aqui embaixo e você vai ter acesso às nossas planilhas, planilha de preço teto, aos vídeos da minha carteira, vídeos semanais para os membros. Tá tudo explicadinho aqui embaixo. É só clicar no link da descrição que você já vai saber tudo que tem lá dentro. E veja que além disso tudo, existe um outro efeito dos dividendos que é pouquíssimo falado. Isso especialmente no Brasil, porque aqui o dividendo é isento de imposto. Qual é esse efeito? O dividendo me permite realizar lucro sem vender a ação, gerando uma realização sem pagamento de imposto. De novo aquela ideia. Se eu valorizo a ação, eu vou ter que pagar esse imposto em algum momento. É menos dinheiro no meu bolso, mais dinheiro para o sócio parasitário, que é o Estado. Com o dividendo, não. O dinheiro vai integralmente para o acionista. Então, o fato da ação cair porque o dividendo está sendo pago, isso não é ruim. Porque se eu vendesse a ação com lucro, eu pagaria imposto. Nesse caso, não. Não bastasse tudo isso, mais de 50% do retorno da maioria das empresas da Bolsa advém dos dividendos. Então, se você exclui o dividendo da conta, simplesmente você perde mais de 50% do retorno que você teria a longo prazo. Então, eu sou sim adepto da teoria da relevância dos dividendos. Não há como ignorar os dividendos, especialmente no Brasil. Não tem como. Ah, Luan, entendi. Mas me diz uma coisa. Se a empresa paga dividendo e é mais madura, quer dizer que o retorno vai ser abaixo do que eu teria ao investir em empresas de crescimento. Eu estou focado em retorno. Olha, na teoria você está certo, mas a gente precisa ver a prática. Na prática, não é assim que funciona. Eu vou te mostrar agora. Vamos só pegar aqui alguns exemplos de empresas da Bolsa. Banco do Brasil, empresa de dividendo, madura, payout elevado, paga altos dividendos. O Itaú, também uma empresa de dividendo, empresa madura, paga um bom dividendo, também é uma empresa de dividendo. Por outro lado, Fleury, uma empresa mais de crescimento, esse dividend yield aqui está distorcido, não é esse aqui, é 4, 5%. Localiza outra empresa. Ok. Banco do Brasil, qual foi o retorno em 10 anos? Quase 300%. Ok. Itaú, quanto que foi? 600%. Paulada do Itaú. Fleury, 111% em 10 anos. Fraco. Perdeu de Banco do Brasil. Localiza, 367. Ganhou um pouquinho de Banco do Brasil, mas perdeu o feio do Itaú. Peguei aqui aleatoriamente duas empresas de crescimento e duas empresas de dividendo. E aí, como que você explica isso? É claro que você poderia me contrapor aqui, Luan. Ah, mas pegar casos individuais, aí é complicado. Porque aí você vai estar no viés de confirmação de estar querendo buscar empresas que confirmam a sua ideia prévia de que há relevância nos dividendos. Isso pode ser verdadeiro. Para combater esse viés, existem os índices. Carteiras teóricas. E vamos comparar aqui então índices. IDIV, índice dividendos. Foco em dividendo aqui, o fator dividendo é o que importa nesse índice. Como é que foi o retorno em 10 anos? 233%. E o IBRX? Aqui eu estou pegando através do ETF BRAX 11. É o IBRX. Aí eu vou misturar a empresa de crescimento com algumas de dividendo. Mas aqui é um índice mais amplo que não vai focar só em dividendo. Como é que foi o retorno? 149%. Então veja que os índices estão mostrando, Luan, mas essa janela de tempo, 10 anos, mesmo quando eu pego desde 2012, uma janela de tempo agora bem longa, tá vendo a linha verde? A linha verde é o quê? O IDIV contra o IBRX, perdeu de lavada. Então veja que no Brasil, o dividendo entrega até mais retorno na média. Senão eu poderia ficar selecionando aqui empresas pontuais de crescimento, que eu tive uma explosão de retorno, tipo uma PetroRio, mas olha o risco que eu corri, tipo uma VEG, mas a VEG é de crescimento sim, só que ela paga até um bom dividendo também, o payout é alto, só que o múltiplo é alto, então o dividend yield fica baixo. Mas eu tô falando da média, pra gente não incorrer nos vieses, nas nossas preferências, nas nossas inclinações. E tá aí o resultado. Não há dúvida de que no Brasil, o dividendo pago, ou empresas de dividendos, na média, entregam um retorno mais consistente. E muito por conta do quê? Da eficiência fiscal do dividendo. E porque, como eu disse, em razão do efeito clientela, os investidores compram ações de dividendos e, em virtude do pagamento de dividendos, a empresa passa uma mensagem de saúde financeira, além do fato de que as empresas são avaliadas pela sua capacidade de geração de caixa no futuro. O desfazimento do caixa hoje em favor do acionista não vai fazer com que a empresa perca a percepção de valor. Entende isso? Além disso tudo, o pagamento de dividendo constitui uma medida de justiça e equidade. Justiça e equidade. Um mínimo de justiça e equidade. Por quê? Para que o investidor não seja um mero financiador da empresa, do CEO, dos diretores, dos conselheiros e seja feito de otário. É uma proteção contra
a malandragem de executivos. Como assim, Luan? Vamos lá. As pessoas que sofreram todo aquele prejuízo com o IRB, se elas não tivessem reinvestido os dividendos em IRB, talvez elas tivessem conseguido recuperar uma parte do seu dinheiro. Minimizou o dano. Olha só que importante. Minimiza o dano. E não cai na falácia de que empresas que pagam dividendos não vão se valorizar. A gente já viu que não é verdade. A empresa pagou dividendos e valorizou. Olha a Petrobras, por exemplo. Mas voltando aqui, é uma proteção. E não só em casos de fraude, no dia a dia. Você acha que o diretor trabalha de graça? O CEO trabalha de graça? O conselheiro de administração trabalha de graça? Conselheiro fiscal? Deixa eu te mostrar uma coisa. Aqui é um trecho do formulário 20F da Petrobras. Tá vendo aqui a remuneração do conselho de administração, do conselho fiscal, que trabalha pouco. A remuneração é pela responsabilidade do cargo. E a diretoria que trabalha muito. Valor médio de remuneração em dólares: 31 mil dólares, 31 mil dólares, 622 mil dólares. E aí? Esse pessoal não trabalha de graça. Então, para esse pessoal aqui, se a empresa quebrar, claro, vai perder o emprego, mas eles estão tendo dinheiro no bolso, graninha no bolso. Percebe onde eu quero chegar? E agora deixa eu te perguntar, empresa de crescimento, vamos pegar uma Melius da vida, não paga dividendo nenhum, o executivo está ganhando o salário dele. E aí, como é que fica o acionista? Ele tem que vender no melhor momento a ação. Olha a dificuldade e ainda pagar imposto. O dividendo é uma medida de equidade e que gera redução no conflito de interesses entre acionista e executivo. O Nassim Taleb fala um pouco a respeito disso, no sentido de o executivo ele não colocar a pele em risco de verdade, principalmente se ele não tem ações daquela empresa. O executivo só coloca a pele em risco quando, além de dono, ele é o executivo. Se ele só é o executivo, existe o problema da agência, em que o executivo causa dano à empresa e aos investidores, mas não sofre nenhuma consequência em razão disso. Só tem a remuneração garantida. Quando a empresa vai bem, ganha bônus, paulada de bônus. E o acionista, que colocou dinheiro na empresa, é ele que financia, é ele que colocou a empresa de pé e muitas vezes financia os novos projetos da empresa. Percebe a ideia? Sendo assim, não há como não defender a importância dos dividendos para os investidores brasileiros. Fora do Brasil, a história é outra. Defender não pagamento de dividendos é algo muito perigoso. Deveria ser algo somente para investidores profissionais que estão ali no dia a dia da empresa, que acompanham, investidores anjo, etc. Não para investidores individuais comuns. E eu te trouxe aqui os motivos a respeito disso. Então, cuidado com simplificações. Tudo que tenta simplificar demais a realidade, meu amigo, tem altas chances de estar errado. E eu não estou te vendendo um sonho aqui não, porque se a empresa formal, ela não vai pagar dividendo. Então você, antes de mais nada, foca na qualidade da empresa. Depois você olha para a parte do dividendo, mas ele não é irrelevante. E mais um recado, os dividendos sendo isentos ou não, você precisa declarar esses dividendos e as ações que você tem, fundos imobiliários, etc. Para isso, lembrando que o prazo da declaração está acabando, agora em maio, existe a solução do aplicativo da Grana Capital, que é indicado pela B3, então tem essa segurança da indicação da B3. E por meio desse aplicativo, além da automação completa e segura do cálculo do imposto a pagar, você vai conseguir, por meio do seu celular, aplicativo de celular, você vai declarar o imposto de renda da Bolsa de Valores em menos de 5 minutos. Eu não estou brincando, em menos de 5 minutos você faz isso. E o melhor, com a indicação da B3. Então teste para baixar de graça, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. E para você ter acesso a todo esse ferramental do Grana, cálculo do imposto e principalmente a declaração em menos de 5 minutos, a declaração automática do imposto, você tem que assinar o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos e o melhor, com o cupom MIRAI, onde você vai receber 25% de desconto, mas por tempo limitado. Então aproveite agora, clicando no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Agora vamos dar uma lida aqui em alguns comentários do YouTube. Estou com o Banco do Brasil, BB Seguridade, K Seguridade, foco total em ações pagadoras de dividendos e Tesouro Direto. Melhor decisão que tomei na vida. Nunca mais tive dor de cabeça. Pois é. A experiência do Christian Santos. Não perde o salve, investidores, como é que vocês estão? Isso aqui é polêmico, tem gente que não gosta, mas me dá uma marca. Então, voltei à origem. Meus dividendos eu sempre espero mais que 40% que o mesmo período do ano passado. Eu espero um crescimento de 40%. Mas por causa que eu comprei Banco do Brasil no mês de março, deu 100% a mais. Opa, César, boa! Luan, entre K Seguridade, paga em torno de 1 líquido e BR Partners, paga em torno de 2 ao ano. Seus vídeos são esclarecedores. Não entendi a pergunta. Não sei se teve pergunta. Esse aqui acabou de chegar no canal, pediu pra fazer vídeo de Petro Recôncavo. Uma boa, tô pensando em fazer, mas talvez não faça público no canal, só vai ser pra membro, porque não vai ter alcance. Olha um outro comentário aqui pra gente finalizar. Eu tenho um pé muito atrás com estatal. Te entendo. Onde o Estado mete o dedo, complicado. O dedo coça, mas evito o máximo.
É o sistema dele. É o sistema dele. O foda é que no Brasil, cara, se você evita as estatais, você evita muitas oportunidades de viver de renda passiva. Tem pouquíssimas empresas puramente privadas no Brasil que valem a pena. Aí o filtro tem que ser muito, mas muito sério mesmo. Mas e você? Você acha que o dividendo importa? Ou que é pura balela da internet? Qual a sua visão? Comenta aqui embaixo. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, onde eu te ensino a escolher ações com apenas 3 indicadores, só que de forma superior a 99% dos investidores. Corre lá que é de graça.